Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 8 horas e 32 minutos, a Rádio Bandeirantes abre espaço para ouvir empresários, para a gente falar sobre a retomada da nossa economia. Hoje com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, está conosco. Bom dia ao senhor. Queria saber quanto é a projeção de aumento, né, do setor para esse ano de 2021, ainda em meio à pandemia do coronavírus. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Bom dia aos que nos ouvem aqui no Jornal Gente. A nossa projeção para esse ano, como setor inteiro, é um crescimento em torno de 4%. Especificamente no mercado imobiliário, nós imaginamos um crescimento na faixa de 10%. É a nossa previsão para esse ano, Pedro, Cláudio, Thaís. Presidente, muito bom dia. Portanto, assim, podemos esperar um ano de 2021 para a construção civil tão ou mais aquecido do que foi em 2020, né? A construção civil foi um dos setores que melhor responderam à crise provocada pela pandemia. Apesar da crise, se não houvesse a crise, é claro, o crescimento teria sido estupendo, mas ainda assim foi muito positivo. Em 2021, o senhor espera, então, um ano bom, um ano que poderá fazer com que o Brasil recupere muito do que foi perdido nessa pandemia, não é? Cláudio, você veja que os números que a gente tem sobre o mercado imobiliário, principalmente, eles dizem que nós vendemos em 2020 10% a mais do que vendemos em 2019 e que nós lançamos 24% a menos de empreendimentos do que a gente lançou em 2019. Então quer dizer o seguinte, que em 2021, se não se vender nada, nós teremos que fazer aquilo que vendemos e teremos que repor os estoques. Isso já dará um número significativo de crescimento. Quanto aos outros segmentos, como infraestrutura, como obras menores, a gente não tem muita expectativa, principalmente a infraestrutura, que já poderia ter decolado maior. Mas a aposta foi em cima de grandes empreendimentos, não empreendimentos menores. Isso tem um prazo de maturação muito maior. Então ele deve dar resultado mais para o final do ano, mais para 2022, esse lado da infraestrutura. Por isso que a gente não terá um crescimento maior ainda. A gente está falando com José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Senhor José Carlos, sobre adaptações que a indústria da construção civil teve que fazer agora durante a pandemia para fazer com que o produto se adeque à realidade de mercado. Quais foram essas mudanças? Houve a baixa de taxa de juros, o fim do distrato irresponsável, e as pessoas terem ficado mais em casa, elas geraram assim um desejo muito grande do imóvel. E aí elas questionaram muito localização, qualidade, o conforto. Por exemplo, o home office já criou a figura meio dentro do imóvel, do escritório dentro de casa, um quarto, alguma coisa que possa ser adaptada ao escritório. Aí por agosto, setembro, nós fizemos uma pesquisa lá em Belo Horizonte, e mostrava claramente a necessidade das famílias de terem uma peça lá específica para o home office, que é algo que nós entendemos que veio para ficar. Realmente os hábitos mudaram muito. Então, por exemplo, esse aspecto de ficar em casa, o conforto é um item muito mais importante. Antes, normalmente as pessoas saíam de manhã cedo, voltavam à noite, não tinham tanto aquele interesse de uma cozinha bem montada, de uma sala confortável para estar ali com a família. Afinal de contas, as pessoas se encontram mais. Então, esse aspecto da qualidade, esse aspecto do tamanho, da forma como se distribui esses compartimentos foi extremamente afetado, Thaís. Nós estamos conversando com o José Carlos Martins, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Queria perguntar para o senhor sobre as mudanças na alíquota do ICMS aqui em São Paulo. Qual que é o impacto que vai ter sobre o setor com essa mudança que a Rádio Bandeirantes tem acompanhado desde outubro do ano passado, denunciado desde o momento em que o projeto chegou à Assembleia Legislativa. Esse amplo debate também, ouvindo aqui, claro, os empresários, né, sobre essa mudança em diversas alíquotas do imposto. Bom, Pedro, por convicção total, todo aumento de imposto não pode acontecer. Ele é irresponsável, ele não pode ser feito.
é um afronto à população. Antes que aumentar qualquer imposto, tem que ser analisado o que pode ser reduzido em termos de custo de máquina pública. Principalmente quando eu tenho no meu discurso a redução, a eficiência da máquina. Tanto é que nós, como construção civil, entendemos que primeiro deve vir a reforma do Estado, a reforma administrativa, em termos federais, e depois a reforma tributária. Eu, como cidadão, eu quero saber a conta que eu estou pagando e se eu estou disposto a pagar essa conta. Logo em seguida, aí sim, eu discuto como que eu vou pagar essa conta que eu tenho que pagar. O tamanho do Estado brasileiro é absurdamente grande. Nós estamos vendo agora, durante a pandemia, que o custo do Estado aumenta, quando todo o resto encolhe. Então, é algo que a sociedade brasileira tem que ter como um dogma. Aumento de imposto, não. É essa a nossa posição, muito clara, Pedro, porque claro que interfere. E vai interferir naquela capacidade das pessoas de terem um imóvel, de terem um bem, de criarem patrimônio para os seus herdeiros, ao contrário de botar numa máquina pública totalmente inchada e ineficiente, que não entrega o serviço que deveria entregar para a população. Presidente, a gente viu que houve uma repulsa generalizada a esse aumento de impostos decretado pelo governador João Dória. Eu gostaria de saber se o setor produtivo pretende ir mais além do que a queixa. A queixa, é claro, os protestos foram gerais, o senhor está mesmo manifestando aí o seu inconformismo com isso, mas de alguma maneira o setor produtivo pretende reagir a isso, no sentido de judicializar a questão, no sentido de fazer gestões junto aos parlamentares da Assembleia Legislativa, porque muita gente, inclusive, está lá, conquistou esse mandato com a ajuda decisiva do setor produtivo. Eles deveriam, digamos assim, ser mais gentis com quem viabilizou, com aqueles que viabilizaram a sua eleição. O setor produtivo está, de alguma maneira, se organizando para enfrentar essa atitude meio de passa-moleque do governo de São Paulo para impor um aumento absolutamente absurdo de impostos em plena crise da pandemia? Olha, Cláudio, a CEBIC ela é formada da seguinte forma. Nós somos uma associação nacional que congrega entidades ligadas à construção. Então, nós procuramos atuar no ramo federal, na esfera federal, deixando os estados por conta dos nossos associados, que a gente tem aí o de São Paulo, que tem o Secov São Paulo, que tem o Sinduscon de São Paulo, tem a PEOP São Paulo e algumas outras. Diretamente, a CEBIC vai fará tudo o que for possível para ir contra esse aumento de impostos, porque, que nem eu falei, é dogma nosso de não poder aceitar aumento de impostos, que é um absurdo. No entanto, esse tipo de atuação está sendo feito pelas as entidades de São Paulo, que estão articulando exatamente na linha que você está falando, da forma como poderá ser feito para retroagir isso aí, que é um absurdo. Bem, eu queria agradecer ao presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Janeiro é sempre o momento da gente ver como cada um dos setores que geram o PIB do Brasil enxergam o ano de 2021, um ano tão diferente de novo, cheio de desafios. Senhor José Carlos, obrigada, hein? Boa sorte para todos nós. Obrigado para todos nós, muita saúde para todos.